Sejam bem-vindos a mais um videocast do Breast Saving Guru, um videocast para quem faz oncoplastia. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente relevante na prática diária de reconstrução mamária, que é a reconstrução nas pacientes submetidas à radioterapia. O estudo selecionado é um estudo recente, né, do grupo do Memorial, publicado agora em maio de 2025, do ano passado, no Annals of Surgical Oncology, que comparou a reconstrução em dois tempos com implante versus retalho, mas tendo um foco avaliando a falha da reconstrução a longo prazo e também pontuando em relação à qualidade de vida. O que é que você achou, Camila? Bom, essa é um trabalho muito relevante, né, na nossa prática clínica, justamente porque a radioterapia é uma parte integrante fundamental do tratamento do câncer de mama, super aliado da segurança oncológica em relação ao controle local, mas é um enorme desafio para quem faz reconstrução mamária. E, historicamente, o retalho é considerado padrão ouro nesse cenário, especialmente quando a gente está diante da necessidade de fazer radioterapia, mas sabemos que ainda existe uma barreira de acesso, né? Seja pela dificuldade de acessar um profissional que tenha a disponibilidade e o aperfeiçoamento técnico para fazer, seja porque a paciente ainda tem muito receio, porque ainda tem uma leitura de que é uma cirurgia maior, isso às vezes é até uma ansiedade que é compartilhada entre ela e o cirurgião. Então, eu acho que é um trabalho fundamental para quem se propõe a oferecer uma reconstrução mamária de qualidade, né, Lu? E É, falando agora um eu- pouquinho do desenho do estudo, esse é um estudo retrospectivo e unicêntrico feito pelo Memorial no período de pacientes operados no período de 2017 a 2023. Um N muito, muito generoso, digamos assim, porque a gente, quando está expressivo. diante dos trabalhos com reconstrução de mama, a gente está até vendo trabalhos com números de pacientes muito inferiores a esse, então foram 1.210 pacientes irradiadas que, no momento da sua reconstrução imediata, tinham sido submetidas à mastectomia com a alocação de expansor tecidual. Dentre estas, 930 pacientes tiveram seus expansores substituídos por implantes e 215, perdão, pacientes com expansores substituídos por retalhos. O desfecho primário que os analisadores quiseram alcançar foi o índice de falha na reconstrução. Então, se teve perda desse expansor tecidual, do implante ou do retalho, se teve conversão de implante para retalho por contratura, dor ou insatisfação. E os dados secundários que eles buscaram alcançar foram as complicações e o nível de satisfação através do BreastQ, que é um questionário já estruturado e que tem sido um padrão para avaliação de qualidade de vida. Eu acho que o ponto X desse trabalho traz essa avaliação de qualidade de vida, algo que tem sido cada vez mais assim mais solicitado, né, nos nossos estudos, sejam os clínicos, sejam os cirúrgicos, avaliar a questão de qualidade de vida em longo prazo, né? É interessante, cá, na descrição, nos critérios de caracterização de falha do implante, eles colocaram critérios muito amplos, mas também relevantes, porque assim ele não inclui só a perda do implante, mas também essa história da conversão em retalho por um resultado que não foi aceitável, né? Muitas vezes essa avaliação, né, ele não entra nas estatísticas tradicionais, então foi algo que pontuou, eu acho que é importante frisar nessa avaliação, na análise desse estudo, né? A avaliação de falha, né, foi uma avaliação de longo prazo, 72 meses, então é algo que também não é comum, não é, da gente ver isso nos estudos, né, de cirurgia, foi um tempo bom, importante de segmento. E a falha global deles é uma taxa até pequena nesse contexto de 13%, sendo 12% no grupo de implante e 1,4% no grupo do retalho, né? Numa análise multivariada,
A questão da reconstrução com o implante, ele foi associado, sim, a um risco maior relacionado à falha da reconstrução, quando a gente compara com a reconstrução com o retalho. Foi um hazard importante de 7,6, 7,5, né? E o que me chamou a atenção também nos resultados é que o pico de tempo de falha dessa reconstrução, ela foi mais evidenciada entre 12 e 24 meses. E não apenas naquele pós-operatório imediato, né? Isso quebra, né, aquela falsa sensação de segurança que o paciente está bem ali naquele primeiro ano. Mas aí, o paciente no cenário da radioterapia, a gente vai ver que a radioterapia vai cobrando o seu preço mais tarde, né, no resultado. Eu achei interessante isso que veio no trabalho. É bem interessante mesmo, porque é justamente quando a gente vê o pico da ação da radioterapia com aquele processo de fibrose, de contratura capsular que deixa um resultado inestético, né? Agora, eu achei Exato. bastante importante esse Hazard, né? Se a gente olhar, são 7 vezes e meia mais chances de complicação quando a gente está diante de uma reconstrução com implante, quando comparada com uma reconstrução com um Com retalho retalho. em dois tempos. Isso é muito importante, né? Muito importante. E eu acho que pensando no cenário que a gente tem hoje, no qual houve primeiro, né, nos primórdios da reconstrução mamária, era 100% retalho, depois vieram as próteses foram melhorando de qualidade, então fomos ofertando Tecnologia. reconstruções com mais qualidade com o uso de próteses, então foi se considerando o retalho muito agressivo, muita cirurgia para oferecer reconstrução para pacientes que, em teoria, faria reconstruções melhores, né, com todo o contexto com implantes, e hoje a gente já tem condições de fazer um trabalho como esse que compara e que mostra uma coisa que já sabe a respeito de satisfação, né, que mesmo que num primeiro momento a satisfação não seja tão diferente assim, quando faz uma reconstrução com retalho, uma reconstrução com implante, na longevidade da reconstrução, isso vem com uma Isso diferença muito muda. mais marcante, né? A satisfação ela é É. muito mais de longo prazo. O retalho ele envelhece melhor junto com a paciente. E isso impacta não só na falha da reconstrução, mas também na qualidade de vida, né? Então, esse trabalho nos trouxe Sobretudo esses na dois qualidade de pontos, vida. né? Uhum. Importante é isso. Que ao fim das contas é isso, né? A reconstrução ela é feita não por uma necessidade clínica, mas por uma necessidade de devolver satisfação e qualidade de vida para o paciente, né? Então acho que acho que é o principal desfecho que a gente tem que olhar quando está falando desse tipo de intervenção. E assim, o que levou? Quais foram as complicações que levaram à falha nessas reconstruções? Então, os autores eles identificaram a infecção como a principal causa de falha na reconstrução, mas também citam a exposição de prótese, contratura capsular, dor crônica e, como você falou, a insatisfação estética, né? E é importante, isso que tu falaste, é importante a gente ver, porque assim, depois desses primeiros 12 meses, né, que é quando tem o pico das complicações e o pico da insatisfação, as curvas são iguais, assim, o nível de satisfação e o nível de complicações é igual. Então, o ponto de atenção que a gente tem que ter quando está diante de uma reconstrução mamária em dois tempos, numa paciente que é irradiada, com implantes, nesses primeiros 12 meses, né, Lu? Uhum. Em relação à qualidade de vida, Ká, quando a gente vai ouvir a paciente e essa avaliação foi feita a satisfação da paciente em 3 anos, né? Então, assim, elas estavam mais satisfeitas com o retalho do que com a questão do implante, né? O bem-estar físico, né, que foi avaliada nesse breast score, que é o bem-estar físico da parede torácica, ela foi numericamente maior
em relação ao implante, mas inicialmente isso não se manteve, né, com o tempo, e na avaliação multivariada, na verdade, isso não impactou em diferença estatística. Então, o grande diferencial em relação à satisfação do paciente não é uma questão de uma dor isolada, por exemplo, mas sim o aspecto, né, a sua imagem corporal. E isso ficou muito mais evidente em relação ao retalho, né, autólogo, do que com o implante. Isso é algo que a gente vê, né? O implante ele não acompanha as mudanças do corpo ao longo do tempo. E isso, com o tempo, realmente impacta na maneira de como a paciente se enxerga em relação à sua percepção de satisfação. Principalmente se a gente está falando de uma casuística que é jovem, né? A média etária das pacientes é uma média etária jovem, então é uma paciente que a gente espera que viva muitos e muitos anos após a sua reconstrução. Então, isso a gente tem que levar muito em consideração quando está oferecendo a reconstrução e apresentando as técnicas que podem ser feitas nessa paciente, né? Bom, como pontos fortes deste estudo é uma amostra volumosa, então foram mais de 1.200 pacientes, com um follow-up longo, que teve um desfecho clínico realista, né, e que é bem alinhado com aquilo que a gente já vê em relação perdão, em relação à comparação entre você fazer a reconstrução com retalho e com implante, mesmo a reconstrução em 2 tempos após a radioterapia. E o que eu acho que é fundamental é justamente você pegar um questionário que é um questionário já validado, estruturado, que é o BREST-Q, e valorizar o que mais importa nesse momento, que é. Perdão, acho que a gente tem que regravar. Gente, não sei o que aconteceu. A garganta começou a falhar. Conta um, dois, três e volta. Poliana, vou voltar a minha parte, tá? Tá. Vou contar um, dois, três e volto. Poliana, eu vou voltar da parte quando eu falar sobre os pontos fortes do estudo, tudo bem? Alô, além? Tá bom. Beleza. Em relação aos pontos fortes do estudo, é uma amostra volumosa de mais de 1.200 pacientes que tiveram um longo follow-up e um desfecho clínico realista, levando em consideração o que é fundamental quando a gente está falando de reconstrução de mama, que é a gente avaliar o modo de ver da paciente, né? A qualidade de vida e o quanto essa reconstrução ela está impactando positivamente na vida dessa mulher. E é fundamental a gente também, apesar do entusiasmo que a gente recebe, né, o resultado desse estudo, que conversa com muito do que a gente já observa na prática clínica, que foi tudo isso que a Lu falou antes, é importante a gente também pontuar as limitações desse estudo. Acho que uma que me chamou bastante atenção é que ele não detalha qual é o tipo de reconstrução com retalho que foi feita nesses pacientes. A gente entende que existem diferenças inerentes aos procedimentos, aos desfechos, que podem impactar. Então, seria interessante, no meu entendimento, se eles tivessem detalhado um pouquinho melhor qual foi a técnica que eles utilizaram, seja a técnica de radioterapia, que também não foi descrita, como a E, técnica de reconstrução mamária. Então, e isso ficou eles como estão no centro, né? O Memorial, eles exatamente. fazem até microcirurgia, né? Salvo Então, eles engano têm meu, é o acesso padrão a, deles. né? O padrão deles é microcirúrgico, é Pois é, retalho eles têm um microcirúrgico. acesso, uma técnica, isso pode dar um viés até para essa questão de interpretar porque esse braço do retalho também foi tão bom, né? Existem coisas Exatamente. que, né, que a gente precisa também pontuar, né? O real é que quanto mais a gente sabe a respeito de como foi realizado o procedimento, mais a gente tem arcabouço para acatar o que a gente encontra como resultado do estudo, né? Então, isso eu acho que, na minha percepção, foi uma falha. Isso. Outras limitações, apesar de ser um centro de excelência, né? Foi um estudo retrospectivo, então não houve.
no- com todas as limitações de um estudo retrospectivo. Essa técnica de radioterapia não foi detalhada. Um follow-up limitado a 72 meses, a gente já viu. Na minha opinião, isso é uma limitação bem relativa, porque existe uma. Quando vocês forem observar, a gente vai disponibilizar na Macadu o link para que vocês tenham acesso e possam evoluir com essa discussão dentre os pares, ou mesmo aprofundar a leitura do artigo. Ah, ainda assim, enfim, é um resultado de 72 meses, né, de follow-up. E os achados, eles são consistentes com a literatura prévia, e o ideal agora é ter uma comparação mais madura, né, com o tempo desses resultados. Em relação à nossa prática, Cá, o que é que você. Eu achei interessante trazer, né, esse paper. O que é que muda na nossa conversa no consultório? Acho que não muda muito, porque a gente já faz esse tipo de conversa. Quem está dentro da oncoplastia há algum tempo, a gente já tem sentido isso na vida real. Mas, assim, o que é que esse paper traria para quem está entrando dentro do mundo da oncoplastia, né? Numa conversa e abordagem no consultório para paciente. Lu, assim, analisando uma trajetória, com base na minha, né? Uma trajetória de um reconstrutor, de um oncoplástico. A gente inicialmente, até pelos próprios níveis da oncoplastia, a gente começa fazendo as mastopexias oncológicas, né? E depois a gente passa para as reconstruções completas com expansores, com próteses, e os retalhos a gente costuma guardá-los para uma possível Bom, recidiva, né? Então a gente tem digamos assim, pelo menos o cirurgião iniciante, né, ele tem muito medo de oferecer retalho, porque ele quer guardar o retalho para uma eventual falha de controle local, só que a que ou custo? falha da reconstrução também, Ou né? falha da reconstrução, exato. Mas a que custo, né? Eu acho que a gente precisa se perguntar isso, porque às vezes você tem pacientes que, sei lá, às vezes tem um carcinoma in situ extenso que precisa reconstruir uma paciente jovem, você dificilmente vai ter ali uma recidiva massiva na pele, e você coloca um implante nessa paciente, que daqui a algum tempo ela vai ter uma insatisfação, né? Uma insatisfação que vai precisar necessariamente ser corrigida cirurgicamente, se for o desejo da paciente, porque não tem tantas estratégias não cirúrgicas para a gente abordar essa paciente. Então, o que eu me pergunto, é uma pergunta que eu já venho me fazendo há muito tempo, é por que a gente tem tanto receio, às vezes, de lançar mão dos retalhos como uma primeira alternativa cirúrgica de reconstrução. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque já existem diversos, esse não é o primeiro estudo que mostra que, em termos de satisfação em relação ao próprio corpo e qualidade de vida, os retalhos, eles são superiores, especialmente quando a gente faz radioterapia. Então, eu Isso. acho que colocar sobre a mesa e discutir e decidir junto com a paciente qual vai ser essa estratégia, eu acho que é algo que a gente tem que levar da leitura de um artigo como esse. Mostrar os vários caminhos que vão chegar a um denominador comum, mas sempre olhando agora para frente, a gente está tendo um número muito grande, né, de sobreviventes de câncer de mama, graças a Deus, e a gente não pode ficar só naquela questão controle local, sobrevida global. Qualidade de vida, é aquilo que é importante, né? E a gente, como cirurgião, a gente tem que realmente mostrar todos os caminhos para ela, né? E não. Acho que isso é uma mudança, uma evolução que a gente está tendo, e não ter somente aquela ideia de que o retalho é algo que é para ficar sempre para depois, né? Acho que a gente tem que discutir isso muito individualmente para cada paciente, né? A opção do que a gente tem para reconstruir, né? Então, para mim, foi muito bom a gente ter acesso e discutir esse momento aqui, selecionar esse estudo, porque ele reforça algo que a gente já percebe, né, na prática clínica. A paciente radiada, a radiação, ela é algo que realmente mexe com o resultado da nossa reconstrução, mas o tempo.
é um fator crítico para o resultado, né, para a satisfação. Então, é importante a gente entender que numa paciente irradiada, esse estudo mostrou uma diferença muito importante entre a reconstrução com Muito. retalho e a reconstrução com implante, né? Reconstrução com implante, inicialmente a gente está tudo bem, mas no futuro, essa paciente, em termos de qualidade de vida, ela vai ter a qualidade de vida mais impactada. Tudo bem, é um estudo unicêntrico, enfim, com todas as falhas, mas é algo que preste atenção você no momento que vai indicar essa reparação, principalmente com uma paciente mais jovem. Então, a gente tentar entender, individualizar cada caso, né? O retalho, nesse contexto de radiação, ele é mais resiliente, o resultado, ele é mais harmônico e persiste por mais tempo, impactando na qualidade de vida da paciente, positivamente, né, Ká? Isso, e assim, lembrar que hoje a gente já tem várias evoluções das técnicas de retalho, né? Que eu utilizo mais na minha prática clínica e que eu sou extremamente satisfeita e que as pacientes ficam extremamente satisfeitas é a técnica do mini flap, que é uma técnica que tem baixíssima morbidade. O mini flap lipoenxertado tem um índice de falha muito baixo, que com uma equipe treinada, já com uma curva de aprendizagem já estabelecida, você consegue fazer com muito pouca mobilização da paciente, um tempo cirúrgico que difere muito pouco de você fazer uma reconstrução com uma prótese. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que não é um bicho de sete cabeças. O retalho, claro, você precisa se qualificar, você precisa estudar, de preferência visitar serviços nos quais essa técnica seja executada. Você se dedicar um pouco mais do que a sua zona de conforto, né, de muitas vezes colocar um implante ou um expansor, mas eu acho que isso é muito recompensador e ouso dizer que isso é um caminho que não tem volta, né? Os retalhos estarem cada vez mais presentes na nossa vida é um caminho que não tem volta. Hoje, quando se tem muito em voga falar sobre síndrome ASA, doença do silicone, tantas pessoas querendo, inclusive, retirar próteses estéticas, esse movimento também chega na reconstrução mamária. Não foi uma, nem Isso foram na duas França. pacientes que já disseram que não queriam prótese, que precisa reconstruir, mas não quer prótese. E essa paciente chega no seu consultório, você vai fazer o quê? Né? É. Eu acho que é Esse importante a movimento que a gente. gente tem visto, né? Na França, os principais centros, até o professor Aham, Piat, que é algo que é um brasileiro, digamos assim, que nos ajuda muito uhum, na reconstrução, ele está vendo realmente esse movimento de pacientes querendo cada vez mais uma reconstrução que persista por mais tempo, que acompanhe as mudanças do seu corpo, que impacte uhum, menos em relação à questão de qualidade de vida, né? Então, sim. assim, é E lá, importante a gente tá, desculpa, cá, como é um vídeo que vai para a internet e a gente vai ter vários colegas e vários níveis, né? Como você falou de treinamento de técnica cirúrgica, a gente não ter, assim, entrar no mundo da oncoplastia e não ter aquela ideia de que o retalho é algo que é mais intangível ou que eu não posso oferecer para paciente, né? Cada vez mais ele tá entrando, né? Está chegando mais próximo naquela primeira conversa que a gente tem quando está planejando a reconstrução mamária. uhum, É, entender que temos várias nuances, várias técnicas, e eu acho que a beleza é essa, a gente lança a mão da técnica bem indicada para paciente que está precisando. E não é porque é exatamente, retalho que a gente não pode lançar essa mão, né? Nessa com situação certeza. inicial. Com certeza. E buscar, né? Se você é algo que você não contemplou na sua formação, se você é mais habituado com prótese e implante, eu acho que não é justificativa para que você não melhore, né? Não procure aumentar o seu arsenal cirúrgico, o seu portfólio de técnicas, porque isso é uma necessidade que vai chegar. Se ela não E chegou, também não é, aguarde que ela vai é, chegar em breve. e também não é justificativa de você não oferecer a técnica e chamar um colega que esteja habituado para executar. A gente tem Uhum, que pensar na exatamente. satisfação da paciente Com certeza. sempre, né? Na Sempre. qualidade de vida dela sempre.
Então, eu acho que a gente já consegue fechar, né, Camila? Você queria pontuar mais alguma coisa em relação ao artigo? Não, eu acho que foram esses os pontos. Me impactou muito a magnitude da diferença da satisfação das pacientes, 7,5 vezes mais satisfeitas as pacientes com reconstrução corretal, para mim é um número muito impactante. Sim. Então, a gente tem que levar esse número com a gente e pensar nisso, se a gente está realmente preparado para oferecer isso e se não tiver, as formas que a gente vai ter para se preparar. Então, E é aí isso. a gente tem nesse estudo, além desse alerta, a gente tem a informação de satisfação e qualidade de vida, né? Então a gente tem que levar junto Sim. isso também na nossa decisão. Então, se É, porque a você reconstrução não gostou, é para o médico, a reconstrução é para o paciente, né? Então não adianta nada a satisfação do exatamente. cirurgião. Foi a frase, cara. Não é para a gente ir ligado à questão de uma limitação técnica ou não. A gente tem que pensar que seja o melhor para o paciente, abrir a mente e entender que essas técnicas que outrora eram colocadas como uma última opção, algo que muitas vezes a gente pode discutir isso, Uhum. de início, né? Então, se vocês gostaram, né, dessa discussão, gostaram gostam e são apaixonados também pela oncoplastia mamária e reconstrução, compartilhe, né, esse artigo, vai estar disponível na Macadu. Entrem no site da Continue Macadu, baixem o artigo, leiam, venham chamar a gente perfeito. nos comentários do Spotify, ou mesmo no nosso contato, chama a gente bora Exatamente, o prolongar Spotify essa é algo discussão. que as pessoas esquecem, mas a gente também tem acesso, né? Uhum. E continue nos acompanhando, né, nos videocasts, a gente está aqui disponível e é sempre muito bom falar sobre oncoplastia. Com Obrigada, certeza. Camila, pela Tchau, gente. companhia e por Muito discutir obrigada. conosco. Obrigada, Lu. Beijo, Beijão e até a próxima. até.